Meninas, hoje eu quero conversar sobre algo mais profundo. E talvez essa seja a live mais importante de todas. Mas não vamos falar sobre Instagram. Não vamos falar sobre vendas. Não vamos falar sobre estratégia. Mas vamos falar sobre identidade. E eu quero começar com uma pergunta simples. Quando você pensa em ser empreendedora, o que vem em sua mente? Talvez você imagina uma mulher extremamente confiante, uma mulher que parece todos os dias, que fala sem medo, que vende com facilidade, que parece saber exatamente o que está fazendo. E agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quando você pensa em você mesma, qual é a primeira palavra que surge na sua cabeça? Talvez você diga: eu sou servidora, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou funcionária. Eu sou dona de casa, mas dificilmente você diz, eu sou empreendedora. E sabe por quê? Porque a maioria das pessoas acredita que identidade é algo que se descobre, mas na verdade, identidade não é descoberta. Identidade é construída. E ninguém nasce empreendedora, ninguém nasce líder, ninguém nasce confiante. Essa identidade são desenvolvida através das decisões que você toma repetidamente. E existe uma armadilha muito comum que talvez você esteja vivendo exatamente ela agora. Você quer empreender, mas continua enxergando como alguém que está apenas tentando. E existe uma diferença gigantesca entre essas duas posições. Uma pessoa que Uma pessoa que está tentando age com sem vontade. Quando ou sem vontade. Uma pessoa que está construindo age porque assumiu um compromisso. Parece sutil, não é mesmo? Mas muda tudo. Porque a forma como você se determina é a forma como você age. E a forma como você age reforça a forma como você se vê. É um círculo. Por exemplo, se você acredita que não é uma empreendedora, cada dificuldade parecerá uma confirmação dessa crença. Cada crítica parecerá uma prova. Cada erro vai parecer um sinal de que deveria desistir. Mas quando você começa a construir uma nova identidade, os mesmos desafios passam a ter outros significados. Eles deixam de ser provas da incapacidade e passam a ser parte do processo. Eu vivi isso em diferentes momentos da minha vida. E quando comecei na advocacia, quando assumi novos desafios profissionais, quando entrei no universo de desenvolvimento humano, quando comecei a empreender no digital, e em todos esses momentos eu poderia ter dito: isso não é para mim. Mas decidi fazer uma pergunta diferente. Que tipo de pessoa eu preciso me tornar para alcançar esse objetivo? Essa pergunta muda completamente o jogo, porque tira o foco do resultado e coloca o foco na transformação. Muitas mulheres querem faturar mais, mas não pensa na identidade necessária para sustentar esse faturamento. Queres mais cliente, mas não pensa na identidade necessária para servir esses clientes. Quer conhecimento, mas não pensa na identidade necessária para lidar com esses reconhecimentos. Tudo começa dentro de você. E eu quero compartilhar algo que mudou minha forma de enxergar completamente. Toda a ação que você realiza é um voto. É um voto para as pessoas que você está tornando, para as pessoas que está se tornando. Você está se votando. Quando você publica um conteúdo mesmo com medo, quando estuda mesmo cansada, quando oferece seu serviço mesmo com insegurança, quando continua apesar das dificuldades, você está dizendo para si mesma: eu sou o tipo de pessoa que faz isso. E a identidade é construída exatamente assim. Não em grandes acontecimentos, mas em pequenas decisões repetidas. Agora pense comigo. Se todos os dias você adiar seus planos, se todos os dias promete começar amanhã, se todos os dias escolhe esperar, que identidade está fortalecendo? Por outro lado, se todos os dias você dá um pequeno passo, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo simples, que identidade você está construindo? Percebe a diferença? E isso e é por isso que a mudança começa muito antes da primeira venda, muito antes do primeiro cliente, muito antes do primeiro resultado. Ela começa quando você decide parar de se tratar como alguém que está apenas tentando e começa a se tratar como alguém que está construindo. Existe uma frase que eu gosto de
que eu gostaria que você guardasse para sempre. Não diga, eu estou tentando empreender. Diga, eu sou empreendedora e estou no início da minha jornada. Parece apenas uma troca de palavra, não é mesmo? Mas, na verdade, essa frase carrega um grande compromisso. Uma frase que não procura desculpas. A outra assume uma responsabilidade. E a maneira como falamos sobre nós mesmos tem um impacto enorme naquilo que acreditamos ser capaz de fazer. Agora eu quero te mostrar 3 passos para você fortalecer a sua identidade. Primeiro, vote pela nova identidade todos os dias. Não espere grandes resultados. Faça pequenas ações diárias. Uma postagem, uma conversa, uma oferta, uma aprendizagem. Cada ação é uma evidência. Cada evidência fortalece a identidade. Segundo, mude a forma como fala sobre si mesma. Pare de diminuir seus sonhos. Pare de dizer, quem sabe um dia. Pare de dizer, estou tentando. Comece a falar como alguém comprometida com a própria transformação. Porque as palavras criam realidade. Terceiro, certifique-se de evidenciar aquilo que deseja se tornar. Certifique de se viver o que você deseja se tornar. Siga pessoas que te inspiram. Participe de comunidade. Conversa com mulheres, com pessoas que estão caminhando na mesma direção que você almeja. O ambiente molda a identidade muito mais do que você imagina. E muito mais do que a motivação. Porque ninguém cresce sozinho. E ninguém permanece forte o tempo inteiro. Ninguém permanece forte o tempo inteiro. O ambiente ajuda quando a motivação desaparece. Antes de terminar, quero compartilhar algo muito pessoal. Quando decidi entrar para o digital, eu não sabia exatamente onde aquela jornada me levaria. Eu não tinha garantias, não tinha certeza, não sabia quanto tempo levaria. Mas uma decisão eu tomei. Eu não iria me apresentar para mim mesma como alguém que estava tentando. Eu iria me apresentar como alguém que estava construindo. Porque tentando carrega uma porta aberta para desistir. Construindo carrega um compromisso como continuar. E hoje eu quero fazer a mesma pergunta para você. Como você se apresenta para si mesmo a partir de agora? Como alguém que está tentando ou como alguém que está construindo? Porque a resposta para essa pergunta pode mudar completamente o seu futuro. Eu sou Marceleia Belém, sou advogada, sou coach e especialista em desenvolvimento humano e empreendedora. E cada uma dessa identidade começou exatamente da mesma forma, com uma decisão, não com um resultado, não com uma conquista, não com uma aprovação externa, mas com uma decisão. E eu espero que hoje você tome a sua decisão. Se essa mensagem faz sentido para você, comenta aqui. Eu estou construindo, porque tudo muda quando você decide quem está se tornando. Muito obrigado por estar aqui e eu te vejo na próxima live.